Oi pessoal, caiu, não sei porquê, vamos esperar o Theo voltar aí. O Instagram ele cortou a transmissão, não sei o que é que houve. Theo, me chama aí mais uma vez, Theo. Vamos aguardar o Theo voltar, pessoal, que o Instagram cortou a transmissão, não sei o que é que houve. Deixa eu falar com o Theo aqui, aqui, chegou. Oi, Theo. Pronto. Theo, cara, o Instagram cortou a nossa transmissão do nada. Eu não falei, faltava 5, tava marcando para mim Não, aqui. mas geralmente ele mostra aqui pra mim o tempo, então assim, ele cortou sem nem me avisar. Legal. Bom, vamos Mas continuar assim, lá. Tá todo mundo aí? Quer dar uns é porque assim, minutinhos? a live tá tão boa que o nosso amigo aqui até comentou aqui, né? Cadê? O Luiz, especialista. 1 hora, né, Luiz? A gente não percebeu que o tempo passou logo. A live tá tão boa que realmente o tempo passou, a gente nem percebeu. Theo, a gente tava Legal, com 198 pessoas. Vamos legal. esperar só mais um minutinho aí que o pessoal entrar novamente, que já tem 100. Vê se alguém tem alguma pergunta aí, alguma coisa. Quem quiser Pronto, perguntar, a vamos gente lá. aproveita para bater um papo. Theo, é porque assim, eu queria falar com o pessoal, que é o seguinte, hoje a nossa live, ela está sendo mais voltada para o diagnóstico em câmbio automático. Então, o que é que Aham, acontece? Está tendo muita pergunta, Theo, que assim, que foge um pouco do assunto. Então, o que é que eu peço a você? Sua pergunta não vai deixar de ser respondida. Eu peço que depois você me manda no direct, tá? Que aí eu faço questão de responder para você a tua pergunta, tá bom? Então, vamos tentar, assim, seguir o roteiro. Claro, com algumas perguntas. Como eu falei, são muitas perguntas que aparecem aqui para mim. Eu não consigo estar dando atenção a todo mundo. Eu peço desculpas a vocês, mas assim, vamos fazendo o que a gente pode, tá bom, pessoal? Eu vou só legal. fixar aqui, Theo, mais uma vez. Só um Tá. minutinho. E aí, Arroba. David, Oi, vai falando. no final também, eu vou deixar meus contatos, tal. O pessoal tem o Opa! Instagram aí, pode mandar pergunta, tal. À medida do possível a gente vai respondendo aí, vai esclarecendo, entra em contato. O pessoal depois faz uma chamada para o WhatsApp, a gente troca Sim, ideia, sim. conversa. Estou à disposição, tá? Legal. E aí, Theo, só para reiterar, a gente já está com 125 pessoas. Então, assim, se você segue o Theo e não me segue, vem me seguir e vice-versa, porque o que é que acontece? Essa é a primeira live, né, Theo? A gente tem Isso. muito assunto para falar aí. A gente vai falar aí, ó, em transmissão, em troca de fluido, a gente vai falar em câmbios específicos, né, Theo? O Theo, Sim, assim, sim. para quem não conhece um pouco do Theo, o Theo assim, é uma enciclopédia quando se trata de câmbio automático e automatizado. Então, vamos estar interagindo todo mundo, que eu estou sempre postando no Instagram, certo? O Theo também. No final, a gente vai fazer alguns agradecimentos aí de alguns parceiros, né, Theo? Isso. A gente já está com 130 pessoas. Então, Theo, vamos seguir. O pessoal vai entrando, tá bom? Beleza. Valeu. Então vamos lá. Vamos Só lá. para a gente concluir, então, voltando ao assunto, interruptor de pressão. Eu Só preciso um minutinho. monitorar. Antes de você começar, Theo, o Guard Treinamentos, que é o nosso amigo Fernando, ele fez Fernandinho, Isso, Fernandinho, ele fez uma pergunta aqui para nós. É necessário acompanhar via scanner o reset da troca de óleo do câmbio, certo? Na verdade, acho que é uma afirmação que ele fez, né? sim, Fernandinho, obrigado, tá? Eu vi que você postou aqui, Fernandinho, mais algumas perguntas, mas infelizmente eu não tive como acompanhar, tá? Mas se você puder mandar no meu WhatsApp, eu faço a pergunta aqui para você, tá bom, Fernando? Valeu pelo apoio e vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos seguir. com certeza. Isso que o Fernando falou, eu preciso monitorar sim, tá? Toda vez que eu trocar o fluido e o módulo tiver um contador de degradação, eu tenho que ir lá apagar os parâmetros, resetar os parâmetros para que ele comece a contar de novo a qualidade desse fluido. Então, muitos carros, os mais novos, a linha Premium, tem esse contador de degradação. Outros não vão ter. Vai depender da estratégia de cada veículo. Mas caso tenha, tem que ser resetado sim, tá? Bom, continuando então, David. Perfeito, vamos Pre- lá. Pressão
é o item mais importante na transmissão, pois ela é hidráulica. O conceito de funcionamento é hidráulico. Sem pressão, nada funciona. Então, eu preciso monitorar a pressão desse sistema. É a parte mais importante. Além de alimentação que a gente falou, água, ar, energia e combustível, pressão. Porque se a pressão estiver errada, não vai funcionar dentro da maneira correta. Tá? Legal. E aí a gente falou de 12 sensores. Então agora vamos falar dos atuadores, para o pessoal ter uma noção. Que são alguns exemplos, que é a solenoides. Muita gente já pega, por exemplo, você pega um scanner e acusa. E acusou o código lá, solenoide de mudança 3. Legal. O que o pessoal tem feito? Vai lá, desmonta a parte do corpo de válvula, tem acesso ao solenoide, troca o solenoide. E o defeito permanece. Provavelmente. Por quê? Porque às vezes não é o solenoide. É o sensor que está mandando um sinal errado e o solenoide está trabalhando de forma errada. Porque ele recebeu a informação errada. Então, por isso o diagnóstico. Tá? Então, eu tenho como atuadores mudança de marcha, Oi, Theo. solenoide que faz a mudança. Oi, tá me ouvindo? Eu dei um cortezinho na tua imagem e no teu som, tá? Aqui tá normal. Eu só tô vendo que você também travou deu uma cortada. mais uma vez. Pessoal, conseguir ver normalmente. Dá um ok, por favor. Para mim aqui o Theo aqui travou, tá ok, David. Voltou, Theo, voltou. É que agora deve estar começando outras lives aí o pessoal dá um gargalo aí. Isso aí. Vamos lá. Beleza? E então, aí, David, Theo, já estamos batendo aí 150 pessoas, tá? Legal. A gente tem os solenoides, então, que solenoides de mudança de marcha, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 5, depende da estratégia. Solenoide de aplicação do lock-up, que o lock-up é a embreagem do conversor de torque. E os reguladores de pressão. Solenoides que regulam a pressão, que é um dos solenoides mais importantes dessa transmissão. Lembrando, pressão, conceito da pressão. Tá? Certo. Aí tem uma imagem aqui, que é onde a gente monitora através do scanner, no caso aqui eu uso o PDL, tá? Onde eu monitoro a comparação de rotação da árvore de manivelas com a entrada da turbina. Então, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Certo. Eu tenho 2 sensores aqui, ó, na tela, aonde aparece 2 sensores aqui, ó, aonde eu monitoro a rotação do motor e a velocidade da turbina com o scanner. E aí, eu monitorando, eu vejo que o parâmetro está dentro dos 5%. Ou seja, não tem problema no conversor. Toda a força que o motor está produzindo, o câmbio está recebendo, menos a diferença de 5%, que é normal. Se eu não tiver esse recurso, David? Oi, voltou. Voltou? Cortou aí. Voltou. Então, Isso. aqui os 2 sensores, ó, eu consegui monitorar e vejo que a tolerância está dentro dos 5%. Ou seja, o conversor não tem problema. Para que eu vou mexer nesse conversor? Se eu já fiz um diagnóstico, se eu entendi o que eu estou fazendo, e aí entendendo o que eu estou fazendo, eu não tenho despesa com esse conversor. Eu não preciso mexer nele. Não é ele o problema. O problema está extra, fora essa parte. Tá? Legal. Uma outra informação que aqui eu monitorei através do scanner, de novo numa nova tela, temperatura do fluido aqui com a temperatura do arrefecimento. E estou monitorando as duas, que o Luiz, se eu não me engano foi o Luiz que perguntou, né? Tem um limite, tem um parâmetro? Tem. E aqui eu uso o PDL para fazer isso. E ainda uso um recurso adicional, que é um diferencial que o equipamento tem, de fazer o ajuste desse parâmetro. Eu coloco um alarme no scanner. A hora que chegar a condição que eu
coloquei como alarme, ele vai me avisar. Eu não preciso ficar o tempo todo monitorando esse scanner. Eu deixo ele lá, chegou na temperatura, ele grava, ele me avisa e aí eu posso monitorar. Por exemplo, eu estou andando com o carro, eu não vou ficar segurando o scanner olhando para ele. Eu deixo o scanner no banco do... Estou dirigindo, no banco do passageiro e ele está fazendo a captação das informações. Quando chegar naquele ponto que eu quero saber, ele grava para mim e salva. Eu não preciso mexer em nada. Quando eu retorno para a oficina, eu tenho uma informação fresca, atual, na minha mão. Que o scanner Perfeito. fez essa classificação para mim. Tá bom? Que você consegue programar isso no PDL, né, Theo? Eu seto um alarme. Eu coloco o parâmetro que eu quero. Eu não fico dependendo de verde, vermelho. Ah, tá lá. Não. Eu quero saber. Mas para isso eu preciso conhecer. Do conhecimento, exatamente. Era isso que eu ia falar. Do teu Eu conhecimento, preciso né? conhecer qual é o parâmetro. Que parâmetro que ele trabalha. Aí eu tenho que conhecer essa informação. Tá? E aí Legal. a gente vem, então, para uma dúvida que é muito comum no mundo, no meio da transmissão automática. Qual é o tipo de gerenciamento desse carro? Qual é o tipo de gerenciamento do sistema? Então a gente tem dois tipos. Primeiro, gerenciamento eletrônico, que a gente chama de P de Paulo, PCM. Significa que é Powertrain Control Module. Módulo de controle do trem de força. O que é o trem de força? Trem de força é motor e câmbio. Tanto é que vocês sabem que pelo código ABD2, quando aparece a letra P no código de falha, significa que é motor ou câmbio. Então, eu tenho um gerenciamento que é feito via PCM. Tem um módulo só, David. Tem um módulo que gerencia motor e câmbio ao mesmo tempo. É uma caixa preta. Um módulo. Lá dentro tem duas divisões, motor e câmbio. Muitas vezes o pessoal me liga, Theo, eu tô com o carro assim, 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 e tô procurando o módulo do câmbio. E aí eu pergunto qual é a forma de gerenciamento desse câmbio. Se ele me falar que é PCM, ele pode revirar o carro inteiro. Vai ter um módulo só, não vão ter dois. Ele não vai achar módulo separado. Então isso é importante saber e conhecer. E aí vem a outra forma de gerenciamento, que é ECM, TCM, motor e câmbio, separado. Um módulo está lá no painel corta-fogo, outro módulo está debaixo do banco do passageiro, do motorista, no pé do passageiro. São dois módulos separados. E quando acontece isso, eles estão conversando através de uma rede CAN. Pode falar, David. Theo, só aqui que o Elinho, ele perguntou aqui se esse processo de alarme e gravação é disponível nas 3 versões do PDL. Sim, Elinho, as 3 versões, tá? PDL 3100, 4100 e PDL 5600 tem essa função, tá bom? Nas 5 versões, tem o 4000 e o 5500 também. Isso, exatamente. Valeu, Theo. Show. Então, pessoal, vamos lá, vamos seguir, Theo. Valeu, Theo. Isso é um recurso do equipamento. Perfeito. Então, vamos lá. Então, quando eu tenho motor e câmbio separado, módulos distintos, eu vou ter a comunicação deles. Muito provavelmente por uma rede CAN. E aí, o que acontece, David? O cara compra o carro, leva lá no Zé para instalar o multimídia. Ó, não é nada com o Zé. O Zé, o Augusto. É o Zé, tá? O problema é a multimídia. O Zé genérico, vamos dizer. Então, o Zé vê o primeiro sinal lá e puxa o fio do multimídia para ligar o multimídia. Só que ele pode pegar o fio de comunicação da rede. Pendurou um acessório na rede. E como a gente sabe, não pode ter intervenção nenhuma. Se tiver um consumidor no meio, vai atrasar o sincronismo. Aí o dono desse carro fala, David, aí você vai perguntar, o que o senhor fez nesse carro? Nada, só instalei a câmera de ré. Aonde você instalou? Lá no Zé. Então vamos lá no Zé conversar com ele, porque provavelmente ele puxou da rede CAN.
Ele Isso. matou o sinal. Ele está criando um atraso, um delay nesse sinal. Pode Perfeito. falar. Theo, eu estou com uma pergunta aqui do teu parceiro, teu xará, Teobaldo, certo? Ele pergunta o seguinte: com a mudança da matriz energética, como ficam as transmissões automáticas? Pergunta pertinente para o momento. Grande Teobaldo. Teobaldo, meu amigo. Nosso amigo. Tava... Matriz energética, a gente falando de híbrido e falando de elétrico. O que vai acontecer? Num futuro não muito longe, vai ser realidade isso para a gente. Mas hoje vai demorar um pouquinho, principalmente aqui no Brasil, porque a nossa matriz não é autossuficiente. Mas o que eu acredito? Hoje em dia, os motores estão sendo colocados diretamente nas rodas. Então, mas vai existir alguma forma de um sincronismo, de uma relação de um carregador planetário nesses sistemas. Pode ser que o câmbio em si não vá ter um câmbio único para dividir a força, mas pode ser que vai haver esse sistema dos carregadores planetários. Então, o câmbio, a caixa de velocidade, o conversor da força do motor para a roda vai existir e é um sistema de transmissão. Então não vai acabar ao ver meu conceito. A gente vê hoje, por exemplo, o Prius, a gente tem o motor a combustão ligado numa parte do carregador planetário, na solar, e a outra parte do sistema elétrico ligado na anelar. E fica o carregador planetário que vai fazendo a relação de saída dessa força. Então, vai existir um sistema para a gente transferir a força que esses motores estão produzindo para a roda. E aí, isso chama-se câmbio. Talvez num outro conceito, de uma outra forma, um outro desenho, mas o carregador vai continuar. Beleza, Teobaldo? Grande abraço para você. Theo, o Laustec consultor, ele, eu acho que foi mais ele colocou, mas o pessoal escolhe as perguntas, não tem regra. Amigão, realmente é como eu estou te falando, é muita pergunta, eu não estou conseguindo, mas se você tiver alguma pergunta aí que você queira fazer, manda no meu direct que eu faço aqui para você, tá bom? A gente responde qualquer pergunta. É porque são muitos, o Theo também, você pode que o Theo está online. Pode mandar. É porque realmente vai passando as perguntas aqui, e daí a gente está aqui com atenção no assunto, e aí eu vou aqui, coloco o olho no comentário, vejo uma pergunta e faço, mas a gente não está fazendo distinção, tá? A gente está tentando fazer o melhor possível e eu peço desculpas a você e para qualquer um que fez uma pergunta e passou despercebido, tá bom, pessoal? Pode continuar, Theo. Valeu. Bom, então é isso. E aí, tem uma figurinha aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu desativar os comentários para o pessoal ver. Que é a leitura da rede CAN com o osciloscópio. Quem perguntou da necessidade do osciloscópio, o osciloscópio é uma ferramenta imprescindível para o diagnóstico. Se com o scanner é bom, com o osciloscópio é 1000 vezes melhor e muito mais preciso. Então, pessoal, vamos aprender a utilizar o osciloscópio porque vai mudar a qualidade do teu diagnóstico. Comparando de novo com a medicina, é você ir num médico que ele te pede um ultrassom e um raio-x. O osciloscópio é o médico pedir um ultrassom, um raio-x e uma ressonância magnética ou uma tomografia. A qualidade desse diagnóstico do médico vai ser muito melhor. Beleza? Beleza. E aí, para a gente concluir, uma dos tópicos mais importantes que nós precisamos saber e entender é o que é o OBD2. O que significa isso? OBD2 significa Onboard Diagnostics, diagnose, que é o conector que hoje tem padrão. Alguns anos atrás não tinham, cada montadora fazia de uma forma tal. E se eu não me engano, de 2009, 2012 para cá, virou uma padronização desse conector. E aí ele gera, por exemplo, um código. Porque o importante é o que eu comentei antes. Tá, gerou um código lá, mas da onde, como é que é? Como é que faz? Como é que aparece esse código? Eu quero saber isso. Eu quero entender. E não sair publicando nos grupos de WhatsApp, peguei esse código. E aí, o que significa? Dá uma dica, como é que é?
Não, gente, tem que entender. Tem que entender o que significa esse código. Então, por exemplo, eu tenho um código aqui, que é o P0730. O que significa esse código P0730? P significa que é powertrain, ou seja, motor ou câmbio. Está no motor ou está na transmissão. Aí o 0, logo depois da letra P, significa que é um código genérico. Em qualquer das montadoras pode ser, não é um código dedicado a uma montadora específica. Depois, o número 7. O que significa o número 7? O número 7 significa que está no powertrain mais um subsistema transmissão. Não está no motor. O 7 já identifica isso para mim. E os 2 últimos dígitos é a sequência numérica da falha. Por exemplo, 30. O 30, nesse caso, vai dar um código específico para mim. Que aí aqui eu tenho esse código. Então, o P0730 é um código genérico de ABD2 para uma relação de engrenagem correta. Relação de engrenagem correta. Vai acusar isso dentro da transmissão. Tá, mas o que significa isso? Aonde está isso daí? Eu sou mecânico, eu quero saber isso. O que causou? Como é que acontece? Por que isso está dando lá no meu scanner? Por exemplo, se eu tiver um problema com a transmissão na relação de velocidade, pode aparecer esse código. Por exemplo, sensor de entrada, sensor de saída. Os sensores estão no ABS, os sensores estão fora do câmbio. Então, eu não preciso desmontar o câmbio para chegar na minha conclusão. Eu tenho que fazer o quê? O diagnóstico. Ir lá, ler o sensor de entrada, ler o de saída, saber se tá tudo correto. Ah, eu vi, chequei, não é? Pode ser o fluido. O fluido com nível baixo ou o fluido degradado pode acusar esse código. Mas como? Como? Porque o fluido faz todo o sistema funcionar, pressão hidráulica. Se não tem pressão, não tem o acoplamento das embreagens. Se não tem acoplamento da embreagem, tem uma relação incorreta de velocidade. E aí, de novo, se eu entender como é que funciona, eu vou entender o que não está funcionando. Por exemplo, um outro caso que acontece o P730 numa transmissão. Se eu tiver obstrução nas linhas do fluido, sujeira na linha e entupiu uma galeria, travou uma válvula. Ele pode acusar P0730. Ah, mas não tem nada a ver, ele não lê mecânica, ele não lê hidráulica. Não, mas vai acusar uma relação incorreta, porque o sensor vai ler errado. Outra causa que pode acontecer, problema com o lock-up, que é a embreagem do conversor de torque. Ah, mas como? A embreagem do conversor de torque entra numa função que ele desativa o acoplamento hidráulico e passa a ser mecânico. Se ele estiver fazendo esse acoplamento fora da relação da velocidade, que o sensor não consegue monitorar por erro dessa engrenagem, que tem uma relação incorreta, não vai acionar esse lock-up ou vai ficar acionado. E aí ele vai dar esse código. E o problema está no lock-up. Outro problema que pode acontecer, a solenoide de mudança, uma solenoide travada. Então, pessoal, olha só, no objetivo nosso, que é fazer um diagnóstico, eu cheguei num código P0730. Olha quantas coisas podem ser. Como é que eu vou descobrir isso? Desmontando o câmbio ou entendendo passo a passo, fazendo todo o diagnóstico, lendo, interpretando sinais, interpretando aqui, por exemplo, se a solenoide está ok, se o lock-up está ok, se o módulo não tem um driver queimado, se eu tenho alguma obstrução na linha do fluido, como é que eu faço isso? Opa, vou monitorar a pressão. A pressão está alta, tem alguma coisa entupida aqui, tem alguma coisa tampando. Ou a pressão está oscilando, porque tem um vazamento interno. Então, olha só como é que é. O fazer o diagnóstico, pessoal, é a parte mais difícil de
reparar uma transmissão. Desmontar e montar é fácil. Meus amigos aí que estão aí, Teobaldo e mais alguns que eu não vi todos que estão aí, podem me ajudar com relação a esse conceito. Por quê? Porque o problema é o diagnóstico. E aí eu preciso do que para fazer o diagnóstico? Além de conhecimento, que é o primordial. Ferramenta. Material para fazer a interpretação disso. Aí eu vou precisar de uma câmera térmica, eu vou precisar de um scanner, vou precisar de uma câmera que eu vou enxergar lá dentro, vou precisar de um acionador, vou precisar de um simulador, uma série de ferramentas que aí é onde entra a Snap-on e a Zoom trazendo isso para a gente. Ferramentas de diagnóstico. Boroscópio. Isso que é importante. Boroscópio, termovisor. Uma série de produtos que vão me ajudar a fazer o diagnóstico. Certo? Perfeito. Então é isso que eu queria passar para vocês. Queria agradecer a todos aí. Isso é só um pedacinho, a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Para baixo tem muito mais coisa, tá? Quem tiver alguma dúvida, quem quiser mais informações, alguma coisa, fala com o David, fala comigo, entra nos canais. A gente está providenciando agora, nessa época de pandemia, eu tive um pouco ausente aí, até me perdoe essa ausência, mas eu estava focado em alguns projetos. Um dos projetos é o EAD, o curso à distância, que a gente sabe que é importante. Não é tudo, mas é importante, porque muita gente vai absorver o EAD e aí você vai ter aquela informação, você vai ter o instrutor, vamos dizer assim, durante 24 horas, porque ele vai estar ao seu lado o tempo todo. Diferente no curso presencial. Nós vamos continuar com o curso presencial, vamos continuar com as lives, continuar com esse processo do EAD, e aí todos vocês estão convidados a fazer parte. Quem quiser saber mais informações, estou aí à disposição de todos vocês. Beleza? Bem, beleza. Theo, eu queria aqui, deixa eu abrir aqui, tá? Para não... Claro. Eu queria agradecer, certo, a todos que ficaram envolvidos nessa live, tá? Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui nos prestigiando, tá? Eu sei que não é moleza, você está preso numa tela de telefone durante quase 2 horas, né, Theo? Isso. Mas eu creio que os nossos números aí foram muito bons, eu fico muito grato a todos. A gente está aí numa média de 160 pessoas, tá, Theo? Legal. Então, tendo em vista que está acontecendo outras lives, eu queria agradecer a todo o pessoal da equipe de diagnóstico da Zoom Snap-on, certo? Eu não vou falar o nome, mas é porque assim, são tantos. Márcio Zulini, Wesley, Alberto, Milene, o Éder. Lembrando, pessoal, que amanhã vai ter uma live top com o Fernando da Garde e o Éder, que é o novo DSD da Sun também, tá? Acho que vocês não tiveram a oportunidade de conhecer ele ainda, porque ele entrou e aí veio essa pandemia, mas um profissional aí qualificado. Agradecer a todos vocês, a RB, Luciano Guedes, Alex Molder, todo mundo que se fez presente, a todos os representantes Sun. Lembrar que vocês que propagam essa marca para a gente. Nós temos aqui a função de trazer o equipamento e vocês têm a responsabilidade de levar isso para nosso cliente, certo? Então vocês fazem isso com maestria. Parabenizar a todos os representantes Sun que divulgaram essa live. Agradecer aos alunos da Escola Smart que estão participando com a gente, né, Theo? Isso. Pessoal da Smart. Pessoal da Smart. Lembrando que a live do Guard Motors vai ser pelo YouTube amanhã, tá? Se inscreve lá no canal do YouTube, Guard. Amanhã às 8 horas, se eu não me engano, né, Fernando? Confirma para mim aqui nos contatos, Fernandinho. E falar, pessoal, que sábado também a gente vai ter uma live com o Luciano Guedes falando sobre multiprobe, tá? Então você que tem a multiprobe aí na tua casa, comprou ou ganhou e está com alguma dúvida, não está conseguindo manusear, sábado a gente vai estar dando uma aula de multiprobe para vocês aqui pelo Instagram às 19 horas. Theo, muito obrigado. Queria te parabenizar. Você é um cara altamente capacitado. Eu sou teu fã, tu sabe disso. Obrigado. É excelente ter você na nossa equipe, como os outros também.
a Sam ela está propondo, a gente vai trazer lives com os outros palestrantes, não só o Theo e nem o Luciano Guedes, mas também o Fernando, Frederico, o Alex Mulder. A gente está vendo tudo isso aí, o seu Eloy. Então, a gente está vendo a possibilidade para a gente estar fazendo essas lives aí, trazendo conhecimento técnico para vocês. E assim, Theo, como eu sempre faço, eu fiz na primeira live, eu não vou deixar de fazer nessa. Agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Porque sem Ele a gente não teria essa possibilidade, não é isso? Ele sabe de todas as coisas. E assim, Teobaldo, sou teu fã, cara. E o Theo tá dizendo aqui, Teobaldo, que o Teobaldo é teu fã. Então, pessoal, valeu a RB da Alex aí que nos apoiou, vem nos apoiando, tá, Theo? O Alex da RB Treinamentos vem dando um apoio nos bastidores aí pra gente. Ele tá nos ensinando algumas dicas aí de live. Sigam lá o canal RB, é um parceiro legal, certo? É um cara que não defende bandeira, ele defende o conhecimento técnico. Isso é o mais importante. Isso é importante. É isso aí. Deixa eu fazer um adendo aí para vocês. Por favor, Theo, fica à vontade. Fazer um adendo para vocês. Para quem tem a Multiprobe, assiste a live do Luciano, que é muito importante, tá? A Multiprobe pode ser usado na transmissão. Beleza? Então, entende o conceito dela. Num futuro próximo, nós vamos fazer outras lives. E aí, a gente vai fazer uma específica da Multiprobe, usando para testar, para fazer transmissão. Ou seja, legal, todas as ferramentas que são comercializadas pela Snap ou pela Sam, existem todas as condições de utilizar em transmissão, gente. É o sistema de eletrônica embarcada. Ninguém vai fazer uma ferramenta para usar só em alguma função. Então, pode ser usado. A câmera térmica para medir temperatura, o boroscópio, que você vai conseguir enxergar lá dentro, scanner, e outras mais ferramentas aí, tá? Então, e pessoal, aí eu queria agradecer também aos meus parceiros, né? A gente tem a Snap e a Assum como parceria aí, onde a gente faz todo o trabalho juntamente. Tem o pessoal da W aqui, o Anderson, o menininho do Zóio Azul, que eu brinco com ele. Tá? A câmbio automático do Brasil, né, Theo? A câmbio automático do Brasil, no qual eu faço parte lá junto com o pessoal da administração, da diretoria lá. É um parceiro onde a gente tem os eventos anuais e eu faço as palestras. Pessoal da Motul, na parte dos fluidos, né, que tem parceria com a gente. E o pessoal da ML, lá em Campinas, que eles trabalham com a parte de automatizados. É um grande parceiro nosso, onde a gente tem os equipamentos, onde eles fornecem os equipamentos, simulador, testador de solenoide, uma série de equipamentos que nos ajudam bastante. E além do pessoal da Smart, que gentilmente está assistindo aí, não é isso, Deide? O pessoal da Smart aí. É o pessoal da Smart Brasil ou da Smart Recife? Da Smart Brasil, tá? A Smart Brasil, né? Isso. Legal. Então, queria agradecer a todos vocês. E aí a todos aí, sem falar de um ou outro tal, mas um que eu não posso deixar passar é o Teobaldo, que senão amanhã ele me liga brigando comigo. Não, o Teobaldo, às vezes, ele puxa a minha orelha e com força. Então, Theo, para parabenizar, para fechar, obrigado. Todos os clientes estão percebendo que eles estão recebendo um e-mail, certo, com a divulgação da nossa live. Eu queria agradecer ao nosso DSD Supervisor, o Jorge, que nos apoia nisso aí, tá? Ele que está fazendo isso para a gente. Isso é muito importante, essa divulgação. E é como eu falei, gente, não tem como a gente agradecer a todos, tá? Sim. E a live de sábado, pessoal, a gente vai estar mandando para vocês e eu vou estar postando no meu Instagram também, certo? Eu vou postar o Instagram do Luciano Guedes e o meu, onde você vai poder acompanhar a aula de sábado, tá bom? Então, eu acho que chegou ao fim, né, Theo? Muito obrigado. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês aí. Abraço. Valeu, um abraço. Forte abraço. Fiquem com Deus. E mais uma coisa, pessoal. Fé em Deus. Tudo isso vai passar. E muito em breve a gente vai estar podendo apertar a mão do outro e dar um abraço aí quando essa pandemia passar. Grande abraço. O Joel Schneider. O Giro da Snap. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. A gente tem que falar, Theo. Anderson Gomides, Rossan Lucas. Sim, todos eles. Gente,
todos eles sintam-se abraçados por nós, tá bom? Essa live é para vocês e para nossos clientes. Forte abraço, até a próxima. Valeu!